Boa tarde, boa tarde. Fala, servidor público federal. Estamos aqui na tarde de domingo, dia 8 de julho de 2018, a 19 dias da data limite para tomar uma das decisões mais importantes da sua vida adulta. Vale a pena migrar para o regime de previdência complementar para aqueles servidores públicos que ingressaram no Serviço Público Federal antes de fevereiro de 2013? Ou vale a pena ficar onde você está, no regime próprio? Já se fez essa pergunta? Estamos aqui ao vivo. Eu, professor Rodrigo Paiva, eu sou servidor público federal desde 2001, sou servidor público desde 94 e, no ano passado, tendo que tomar essa decisão, eu estudei o assunto e, juntamente com meu colega de profissão, procurador federal da AGU, professor Marcos Marçal, nós tomamos a nossa decisão. Depois disso, a gente começou a ser procurado por vários colegas, querendo informações de como que seria essa história de migrar para o regime de previdência complementar. E aí, depois de muitas explicações feitas individualmente, em dupla, nós resolvemos gravar em vídeo todas as informações que nós reunimos, que achamos que era relevante, para fazer a migração. E transformamos isso num produto digital, né? Um produto que a gente colocou à venda por um preço muito bacana. O produto tem 4 módulos, né? Tem um módulo que fala sobre as regras atuais do regime próprio, tem outro módulo que fala sobre o regime de previdência complementar, né, o RPC, outro módulo que fala sobre a FUNPRESP, as regras da FUNPRESP, e um quarto e último módulo que trata de questões polêmicas, questões relevantes. Esse produto, a gente imaginava que ele ia ficar com 2 horas de duração, já tem mais de 4 horas de duração. Então, assim, ficou bem bacana. E se você está para decidir se vai migrar ou se vai permanecer no regime próprio, eu recomendo demais que você estude o assunto. E uma das opções que você tem é estudar conosco através do nosso produto digital, que eu achei que ficou muito legal. Do professor Marcos Marçal está na área, né? Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Já somos nós 2 e mais 7, né, presentes aqui na... Bacana. É importante para o pessoal que está chegando aí. É isso? Isso mesmo. Faltam 3 minutos para o horário marcado. Há uma previsão de que aproximadamente 60, 70 pessoas participem dessa aula ao vivo. Para quem ainda não conhece a ferramenta dessa aula ao vivo, essa plataforma ela é bem bacana. Existe um atraso de 3 segundos, mais ou menos, entre o momento que eu falo que você ouve a minha fala. E à sua direita aí tem uma ferramenta que é um chat, né? Uma sala de bate-papo, onde você vai poder colocar as suas perguntas e a gente vai poder colocar, a partir da leitura das suas perguntas, colocar a nossa opinião sobre os vários assuntos que vão permear a nossa conversa de hoje à tarde aí. Eu já vi que alguém falou aí boa tarde. Eu queria que, então, que se você está presente aí, já está sabendo, para a gente testar aí a sala de bate-papo, coloque aí o seu nome, a cidade de onde você está falando, eventualmente o órgão que você pertence, para a gente poder te conhecer um pouco mais. Temos 8 presentes aí. Vamos testar esse chat aí do lado? Vamos ver se esse chat aí funciona legal. Eu vou até botar o meu telefone aqui no silencioso. Enquanto o pessoal está aí ligando os computadores, ligando o áudio, né? A gente vai falar sobre o que hoje, Marcos? Eu separei a nossa pauta para falar sobre o título da palestra seria assim, da aula, né? Seria as vantagens de migrar para o RPC. Eu separei basicamente os 4 argumentos que a gente mais debateu na época que eu e você estávamos para tomar a nossa decisão, né? Um argumento de segurança jurídica, um argumento de planejamento tributário, um argumento de planejamento sucessório, né? E um argumento de demográfico, né? De evolução da demografia do Brasil.
Então a gente vai tentar falar uns 5 minutinhos sobre esses 4 argumentos e depois ficar aí para conversar com a galera aí, tirar as dúvidas e colocar nossas opiniões, né? Boa tarde, Ana Paula do TRT da 12ª região, TRT 17, está assistindo em Vitória. Nós também, a gente também é de Vitória, Ana Paula. Quer dizer, eu nesse momento estou em Vila Velha, né? Marcos Marçal em Vitória. Eu tive até aí no TRT 17. Talvez a Ana Paula tenha me visto lá pessoalmente numa palestra que eu dei. Moisés também, Moisés está aí, se eu não me engano, é o mesmo Moisés que é o nosso aluno lá do curso, e que semana passada a gente debateu aí algumas questões. Acho que sim, né, Moisés? Moisés aí da 2ª região em São Paulo. E temos outros colegas em sala de aula. Como isso que a gente está fazendo aqui vai ficar gravado e vai para o produto digital, para aqueles colegas que compraram o produto digital e que por alguma razão não estão assistindo em tempo real. Então, independente do número de pessoas que estejam em sala de aula, o que está sendo dito aqui está sendo gravado e vai ser colocado no YouTube, vai ser colocado lá no produto digital. Então, vamos começar, né, Marçal? Estamos aí com 3 horas e 1 minuto, com 9 pessoas em sala de aula. E para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, queria que você falasse um pouquinho sobre o aspecto em termos de vantajosidade de migrar para o regime próprio, né? Desculpa, para o regime de previdência complementar, como foi a sua decisão, sob o ponto de vista da sucessão. O que você tem a falar sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre sucessão, começar com sucessão. Sim, vamos lá. A primeira questão que eu acho importante é que a ideia é a seguinte: não é a melhor pergunta, a melhor forma da gente lançar a indagação não seria páginas, mas sob IVAs a migração se mostra uma opção vantajosa, né? Então, assim, o que a gente acha que vem pela frente, o que acha que vai acontecer para que a migração se mostre uma opção vantajosa? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe que, se não mudar nada, se as regras previdenciárias permanecerem as mesmas, né, nós provavelmente, se nós acreditássemos, não migraríamos. Então, a decisão ela passa, num primeiro momento, pela crença de que nós teremos uma ou duas ou algumas reformas da Previdência até a data em que nós acreditamos que vamos nos aposentar. E a partir dessa perspectiva é que nós podemos formular, né, algumas hipóteses para comparar o que seria a nossa situação previdenciária caso a gente permaneça vinculado exclusivamente ao regime próprio, né, essa vinculação exclusiva, que é o que se tem hoje, e em caso de migração, em que nós temos uma vinculação com o regime próprio, mas também algumas outras, enfim, algumas outras, a nossa aposentadoria é cindida, né, ela é dividida em diversos pontos. E sob a perspectiva sucessória, que é a primeira diferença importante entre essas duas opções, o que ocorre é o seguinte: no regime próprio, a vinculação exclusiva ao regime próprio, para quem não migrou, o que oferece para proteger o seu sucessor, o benefício de pensão por morte, né? E nós sabemos que o regime próprio ele é solidário. Então, aquilo que nós vertemos a título de contribuição previdenciária, ele compõe um grande fundo que vai pagar a aposentadoria e a pensão de quem já está aposentado hoje, dos pensionistas de hoje, e em perspectiva dos nossos dependentes, né? A nossa aposentadoria e as pensões dos nossos dependentes. Pois bem, no regime próprio, em caso de óbito do servidor, sem que ele tenha deixado algum dependente,
ou seja, sem que ele tenha algum sucessor que guarde essa condição de dependente, o filho maior, né, ou por alguma razão ele não tem cônjuge, ou o cônjuge faleceu antes, ou ainda, se na perspectiva de mudanças de regras, se o cônjuge já for aposentado pelo regime próprio ou pelo regime geral, e as regras futuras eventualmente não permitirem a acumulação de pensão. Então, existem vários cenários em que o servidor ele pode falecer sem que ele tenha dependentes habilitados à pensão. Ele tem dependentes, mas eles não vão se tornar pensionistas. E no caso de migração para o regime de previdência complementar, com capitalização, seja por meio do fundo, né, seja por meio do FUNPRESP, ou individualmente, né, ainda que a pessoa não tenha aderido ao FUNPRESP, uma parcela importante da sua contribuição previdenciária, ela não está associada a um regime solidário, ela é capitalizada individualmente. E num regime de capitalização individual, esse capital é transmitido aos seus sucessores, ainda que eles não sejam seus dependentes, ainda que eles não venham a se tornar pensionistas. Então, todo aquele capital que se acumula por uma vida, né, ele é transmitido aos herdeiros, ainda que eles não ostentem essa condição de dependentes, ainda que eles não tenham direito à pensão por morte. Esse capital não é perdido com o óbito do servidor. Essa é uma primeira vantagem para a migração. Então, vamos falar de uma outra maneira no caso concreto. Eu e você fizemos algumas simulações. Acho que vai ter que desligar o áudio aí, Marçal. Não vai dar microfone. Eu e Marçal fizemos algumas simulações. E como o Marçal é mais jovem do que eu, a previsão de acumulação dele no FUNPRESP é de um valor maior até do que o meu. Então, ele vai demorar mais tempo para se aposentar. E aí, o que vai acontecer? Ele vai se aposentar mais tarde, então ele vai acumular mais dinheiro. O Marçal, ele viu que vai ter uma grana lá, né? Na projeção, se a projeção se confirmar, nós estamos falando de mais de R$1 milhão. Então, se o Marçal, nesse momento, tiver filhos que já são adultos e tiver submetido a uma regra onde a esposa dele, que também é servidora pública, não pode acumular pensão com aposentadoria no regime próprio, ele vai se ver ali com uma possibilidade, em caso venha morrer antes de usar todo esse dinheiro, de transmitir para os seus herdeiros, né, o valor que ele tiver acumulado como patrimônio pessoal. Não é isso, Marcelo? Marcelo, você desligou seu microfone, tem que ligar de novo. Tá me ouvindo? Deu certo? Agora sim. Não, perfeito. Não, então, o seu raciocínio está correto, é exatamente isso aí. No exemplo concreto é esse mesmo. Então, bacana. Há uma segunda razão, uma segunda vantagem, a gente está falando como vantagem, mas eu quero que você entenda bem, você que está assistindo aí esse vídeo, ou em tempo real, ou assistindo a gravação do vídeo. Quando a gente fala vantagem, eu não tenho assim, nenhum interesse de te incentivar a fazer a migração para o regime de previdência complementar. Até porque, se você não fizer as contas, é difícil tomar essa decisão. Há casos em que as contas demonstram ser vantagem, e há casos que as contas demonstram não ser. Então, assim, não tome isso como uma regra geral que é vantagem ir para o regime de previdência complementar, porque não é sempre. Depende de cada caso. Agora, é claro que como eu migrei, como o Marçal migrou, a gente levou alguns aspectos que a gente considerou como vantagens no quadro de quem migrou, no quadro de migração. Então, o primeiro deles é o sucessório. O segundo aspecto que a gente levou, e aí essa eu vou falar, Marçal, é sobre a segurança jurídica. A gente vive num país cujo as leis são alteradas com uma facilidade imensa. A Constituição também é alterada com alguma facilidade, não com a mesma facilidade com que se altera uma lei, mas havendo uma pressão da mídia, havendo uma pressão dos grandes grupos econômicos,
não é tão difícil assim alterar uma Constituição. E o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, especialmente nos últimos anos, tem se mostrado como um órgão com uma atuação assim político-partidária muito grande e umas decisões muito voltadas assim para uma briga de egos. Então, assim, você confiar que todo o conjunto de regras que dizem respeito à sua velhice, à sua terceira idade, principalmente, né, elas vão estar confiadas em órgãos estatais com tanta volatilidade, assim, tanta mudança de opinião, traz para nós assim uma grande insegurança jurídica. Então, assim, eu faço a leitura, e o Marçal também fez essa leitura nas nossas conversas, a gente falou sobre isso, que se você for classificar alguém como alguém de postura conservadora ou alguém de postura de mais assim ousadia, quem ainda está um pouco distante de se aposentar, há pelo menos uns 10 anos, uns 8 anos de se aposentar, quem resolve permanecer no regime próprio e, olhando para as contas, verifica que o cenário não é tão diferente, é considerado, na nossa opinião, alguém que é muito ousado, porque estará, digamos assim, apostando na manutenção de regras ou apostando que as reformas não serão tão duras quanto elas se anunciam. E na nossa leitura, quem migra para o regime de previdência complementar, de certa forma, pode ser classificado como um conservador, como alguém que tem um pouco de aversão a riscos. Porque quando você migra para o regime de previdência complementar, especialmente se o cálculo do seu benefício especial é um cálculo razoável, significa dizer que você garante, pelo menos em parte, proporcionalmente ao tempo que você tem de contribuição, as regras atuais. Então, se incorpora no seu patrimônio jurídico as regras atuais no que diz respeito à base de cálculo, no que diz respeito a tempo de contribuição mínimo para poder se aposentar, de acordo com o sexo, sendo homem, sendo mulher. Então, assim, é uma decisão que, na nossa leitura, é mais segura do ponto de vista da segurança jurídica, pelo menos a parcela do benefício especial junto com o teto do regime geral, e também a parte que vem para complementar a aposentadoria, na medida em que ela passa a ser gerida ou por você juntamente com a fundação, né, a Funpresp, que mais ou menos se acompanha a evolução daquele patrimônio aí. Isso quer dizer o seguinte, para quem migrou, as mudanças constitucionais elas vão afetar a vida desse servidor, mas vão afetar menos, na medida em que uma parte do combinado já está incorporado no patrimônio jurídico. Então, sob esse ponto de vista, fazendo essa leitura dessa maneira, a gente entende que traz mais segurança jurídica migrar do que permanecer no regime se a sua permanência ainda é pelo menos de uma década ou mais. Né? É mais ou menos por aí, Marçal? É isso aí, é exatamente isso. Né? Quer dizer, o benefício especial que foi oferecido pela União e pelo que a gente teve notícias por nenhum outro estado, né, os estados da federação que criaram os seus regimes de previdência complementar, eles facultaram a migração dos servidores, porém não ofereceram nenhum tipo de compensação em relação às contribuições que já haviam sido pagas, né? E a União ofereceu essa compensação, que nos pareceu bastante razoável, que é um cálculo proporcional sobre 2 aspectos, né, que levou em consideração as contribuições já recolhidas, então ele é proporcional ao tempo total que o servidor deveria cumprir para ter direito à aposentadoria, e ele é proporcional na medida em que ele pega a parcela das contribuições que excede o teto. Então, ele é uma compensação bastante razoável, né? E é uma forma que se tem de garantir, com base nas regras atuais, com base no desprezo das contribuições menores, relativas a 20% do período. Então, é uma forma de se garantir essa parcela da aposentadoria. É por isso que, e lembrando, né, como você bem colocou, que a interpretação mais adequada é que o benefício especial
ele é adquirido por meio de um ato jurídico perfeito. Então, ele integra o patrimônio do servidor, ou seja, é direito adquirido do servidor. Não é possível regras no que respeita ao cálculo do benefício especial e a sua incorporação ao patrimônio do servidor. Ele há de ser pago, portanto, na data da aposentadoria. Então, assim, é uma forma de blindar esse período contra as que podem ser, que podem reformar a Previdência, que podem alterar os aspectos da Previdência de forma restritiva, né? Sem, enfim, tornando os benefícios menos vantajosos. Então, sob a perspectiva da segurança jurídica, há esses dois pontos, né? O benefício especial, adquirido por ato jurídico perfeito, e a acumulação de capital sob a perspectiva individual, né? A acumulação individual. Bacana. Já estamos aí com 15 pessoas na sala de aula, dentre eles o Leonildo, né, um colega auditor da Receita Federal, representante do sindicato. Obrigado, Leonildo, pela sua participação. Temos o Vinícius. Vinícius fez uma pergunta aí. Vinícius, vou deixar para te responder no fim, só para a gente seguir a sequência aqui, mas não vai embora não, fica aí. A gente vai tentar responder a todas as perguntas que aparecerem aí no chat. Mas primeiro a gente vai apresentar os 4 argumentos pelos quais a gente considera uma vantagem migrar para o regime de previdência complementar. Francisco Xavier de Andrade Filho, se eu não me engano, Francisco é colega advogado da União, né? Roberto também está aí, Douglas Oliveira, então Moisés, então já tem uma galera aí. Fiquem aí, coloquem as perguntas do lado. Para quem está chegando agora, eu só queria deixar claro o seguinte, tudo que a gente está dizendo aqui está sendo gravado e vai ser colocado junto ao produto digital. Os nossos alunos que compraram o nosso produto digital, né, fiquem tranquilos que vocês vão poder assistir esse vídeo outras vezes. E a gente está avaliando a hipótese de colocar também no YouTube, aberto para o público em geral. Bem provável que a gente coloque também. Hoje a gente propôs aqui falar sobre 4 argumentos, um ligado à vantagem do ponto de vista sucessório, nós já falamos, o outro da vantagem do ponto de vista da segurança jurídica, e mais 2 argumentos que a gente falará na sequência. Para quem está chegando agora, o que acontece? Eu e Marcos Marçal, nós somos professores e somos da AGU, né? Eu sou advogado da União, ele é procurador federal, são 2 carreiras da AGU, e nós gastamos um bom tempo no ano passado, no ano de 2017, buscando material para estudar o máximo possível, colecionar o maior número de informações para que a gente pudesse tomar a nossa decisão de permanecer no regime próprio ou migrar para o regime de previdência complementar. No final do ano, nós tomamos a decisão e nós migramos, tanto eu quanto o Marcos Marçal. E vimos que a gente estava com muito material de ótima qualidade reunido, né? E resolvemos, então, gravar em vídeo esse material, e aí que transformamos isso num produto digital que a gente está vendendo por um preço bem bacana. E, portanto, você decidindo migrar ou decidindo permanecer, você tem que estudar quais são as regras atuais, quais são as regras do RPC, ter uma ideia do cenário, pouco importa qual será a sua decisão, você tem que estudar. E um dos caminhos para você estudar é através do nosso produto digital. É uma plataforma que os vídeos são separados por assunto, e vários dos que estão aqui são nossos alunos lá do curso, compraram o produto digital, e lá eles fazem perguntas e a gente responde, a gente interage lá. E para deixar esse produto bem atualizado, a gente resolveu fazer uns webinários aos domingos. E aí resolveu abrir para o público em geral. Então, esse webinário era voltado, primeiramente, para os alunos que compraram o produto digital, e nós resolvemos, então, abrir para todos. Tá legal? Então, a gente vai ficar aqui falando, e ao final vamos deixar você fazer as suas perguntas aí ao lado. O Francisco Xavier está dizendo que ele é magistrado do trabalho e que ele já migrou. Bacana. Então, tem muita gente que já migrou, que está aqui para debater, até para ajudar os colegas que ainda estão para tomar a decisão. E vamos lá, então, vamos partir para o próximo assunto. Então, assim, só para quem chegou agora, eu vou recapitular. Nós, primeiramente, vimos que migrar para o regime de previdência complementar tem um aspecto vantajoso no que diz respeito à sucessão. Em que sentido? No regime de previdência complementar, quando você entra para o FUNPRESP, aquele valor que você acumula no FUNPRESP,
você acumula com uma conta individualizada, é um patrimônio seu, pessoal. A ideia é que você acumule por anos, né? A União patrocina, você também coloca dinheiro ali, você paga algumas taxas e alguns valores para uma caixinha, que é a FCBE, mas uma parcela significativa do valor que está ali é seu, é teu dinheiro. Esse dinheiro é para ser utilizado a partir do momento que você se aposenta, como uma parcela de complemento de aposentadoria, para você ir recebendo até o fim do momento em que esse dinheiro acaba. Quando esse dinheiro acaba, aí você passa a receber um benefício do grupo, né, do FCBE. Mas pode acontecer de você vir a morrer antes de usar esse dinheiro, ou morrer antes mesmo de se aposentar, ou morrer no início da aposentadoria. E, portanto, ter ali, numa conta individualizada, um patrimônio que pode passar de R$1 milhão, né? Pode chegar a R$2 milhões, depende da história de cada um. Mas nossas projeções, os números são esses. Passa de R$1 milhão. E aí o que acontece? Muitas vezes essas pessoas não deixam dependentes econômicos do ponto de vista de pensão da União. Ou porque não tem cônjuge sobrevivente, ou porque os filhos, né, já são adultos, que é o normal, mais ou menos, no perfil do servidor federal. Então, o que acontece? No caso, esse dinheiro, ele entra como uma herança. Então, você transfere esse valor acumulado como herança. Enquanto quem está no regime próprio, caso venha morrer precocemente, antes mesmo de se aposentar, ou no início da aposentadoria, e não deixa cônjuge sobrevivente, merecedor de uma pensão por morte, se é que existirá esse Instituto da Pensão por Morte lá no futuro, aí esse valor fica para a União. Então, sob esse aspecto, o regime de previdência complementar é bom, foi isso que a gente falou no começo. A segunda questão que nós tratamos diz respeito à segurança jurídica. Nós, eu e Marçal, e outros tantos colegas estudiosos, chegaram à conclusão que uma decisão conservadora é migrar para o regime de previdência complementar sob a ótica de você antecipar a incorporação de direitos previdenciários já. Então, você já incorpora no seu patrimônio jurídico aquilo que a lei chamou de BE, de benefício especial, que nada mais é do que um pedaço do que seria a sua aposentadoria no futuro, uma aposentadoria proporcional. Então, assim, e além disso, a partir do momento que você migra, você passa a ter uma capitalização individualizada e aquele dinheiro também passa a ser um dinheiro mais gerido por você, de certa forma. Então, sob esse aspecto, uma segunda vantagem seria a segurança jurídica. Bem, agora chegamos no alinhamento de tudo que a gente já falou, com quem já chegou depois, e vamos para o terceiro ponto aí, antes de entrar para as perguntas, né? Marçal, o pessoal fala muito aí da questão de migrar para o regime de previdência complementar como uma estratégia de planejamento tributário. Você, como um tributarista de primeira, aí, dá essa dica para a gente aí. Como é que o planejamento tributário é possível ser feito nessa opção de regime de previdência? Tributarista de primeira é por sua conta, né? Obrigado aí pelo elogio. Interessante essa pergunta e esse ponto. Essa semana, uma conhecida que é médica do Tribunal Regional Eleitoral aqui me procurou para conversar sobre a questão da migração. Ela, inclusive, assistiu a sua palestra lá, né? E aí ela já me trouxe, né, para a gente conversar os cálculos que ela tinha feito, os cálculos de uma renda que ela teria em caso de permanência no regime próprio, em caráter exclusivo, né? Em perspectiva, enfim, é uma suposição mesmo, né? Ela está ali dizendo quanto seria, considerando as regras atuais e tal. E quanto ela teria em caso de migração para o regime de previdência complementar, considerando as três rendas, né? A aposentadoria, o benefício especial, mais a renda paga pelo FUNPRESP. E ela trouxe esses valores brutos, né? Ela trouxe os valores brutos. Eu falei, olha, a primeira medida importante que você precisa adotar aqui agora é o seguinte: esses valores precisam ser comparados em termos líquidos, porque o regime de tributação ele é distinto. No caso de vinculação exclusiva ao regime próprio, ou seja, aquelas pessoas que não vão migrar, elas vão pagar a alíquota do imposto de renda progressiva, convencional, né, que tem e as alíquotas vão aumentando até o patamar de 27,5%,
A maior parte da renda é tributada em 27,5%. E, de acordo com as regras atuais, também, né, vão pagar uma contribuição previdenciária de 11%, né, que está em 11% atualmente, naquela parcela que excede o regime geral de previdência, né, de 5.600 uns quebrados. 5.565, né, se eu não me engano. Enfim. Então, assim, nós temos um imposto de renda progressivo e nós temos a contribuição previdenciária de 11% acima do teto do INSS. Em caso de migração para o regime de previdência complementar, existem algumas diferenças que impactam na renda líquida, né? Quer dizer, o primeiro ponto é o seguinte: a renda paga pelo FUNPRESP é possível optar pela tributação regressiva. E, nesse caso, ela é paga, o imposto de renda, ela diminui conforme o tempo. Quanto mais antiga a contribuição que vai compor a sua renda, menor a alíquota que vai incidir sobre ela, né? Eu acho que eu vou até acabar respondendo a pergunta que o Vinícius fez aqui, né? Porque do FUNPRESP, o método de tributação é o PEPS, é a primeira que entra, a primeira que sai. E o que significa isso? A primeira parcela da sua renda mensal vai ser composta pelas suas contribuições mais antigas. E se essas contribuições já têm mais de 10 anos, essa parcela vai ser tributada com uma alíquota de imposto de renda que vai incidir sobre ela, vai ser de 10%. Né? E, enfim, então, essa é a primeira perspectiva tributária que se relaciona com a renda paga pelo FUNPRESP, mas ela não é a única perspectiva, né? Porque a partir do momento em que o seu benefício, chamado aposentadoria, pago pelo regime próprio, vai estar limitado ao teto do regime geral, mantidas as regras atuais, o que nós temos é o seguinte: não haverá incidência de contribuição previdenciária sobre essa parcela. Além disso, existe um entendimento, e ele tem se mostrado forte, né? Quer dizer, o parecer que tramita no Ministério do Planejamento adotou esse entendimento, né? Mas ainda divergente, natural que, né, ainda existe uma discussão sobre isso, que entende que o benefício especial ele tem uma natureza compensatória, não é isso? E aí, ele também não seria base de cálculo de contribuição previdenciária, né? Então, num contexto de migração, nós temos, nesse cenário de migração e adesão ao FUNPRESP, em que a aposentadoria vai ser composta por 3 verbas: a aposentadoria propriamente dita, benefício especial e benefício renda mensal vitalícia paga pelo FUNPRESP, nós temos uma perspectiva de pagamento de menos tributos, né? Seja o imposto de renda ou a contribuição previdenciária, né? A verdade é, isso é o que nós temos hoje. Nós não sabemos quais serão as regras em vigor quando da data das nossas aposentadorias, né? Mas o que tudo indica, as perspectivas de mudança, pelo menos as mudanças de curto prazo que já se anunciam, elas alcançam a pessoa que vai se manter no regime próprio, porque o governo, né, está tentando aumentar a alíquota da contribuição previdenciária para 14%, porém só sobre a parcela que excede o teto do regime geral de previdência. E nesse caso, por exemplo, ela não alcançaria um servidor aposentado, um servidor que migrou já está aposentado, porque ele não vai receber aposentadoria acima desse valor. Então, enfim, então o que nós temos é isso, é uma possibilidade de pagamento de menos tributo. E a dica, então, o que eu conversei com essa conhecida que me procurou foi isso: compare as suas rendas líquidas, porque essa diferença cai muito, né? A preocupação dela é que a renda, em caso de migração, era menor, e era um valor que ela achou significativo, ela achou importante aquela diferença. E aí eu disse exatamente isso, quer dizer, olha, compare a sua renda futura líquida, porque os regimes de tributação são diferentes, e, portanto, a diferença é menor do que ela está se mostrando quando você compara as rendas brutas. Ok? Bacana. E, por último, mas não menos importante,
a decisão de migrar do regime de previdência próprio para o regime de previdência complementar passa por uma perspectiva de você entender como se dá a arrecadação e a distribuição do dinheiro no regime próprio e comparar esse cenário com a questão demográfica pela qual o Brasil vive e viverá nos próximos 20, 30 anos. Veja, o que é importante que se você tem em mente? Que você tem que pensar sobre a decisão de migrar do regime próprio para o regime de previdência complementar, não é uma decisão que ela é importante só até o momento de você se aposentar. Tem muita gente que fala assim, agora que eu me aposentei, então já está resolvido, me livrei do problema. Ou quem já está assim, muito próximo de se aposentar, fala assim, não vou mexer com isso não, porque as reformas não vão me atingir, ou se forem me atingir, vão me atingir muito pouco. Essa leitura, ao meu ver, é uma leitura rasa, porque você, depois que se aposenta, que é aí que chegou o momento de você começar a receber o dinheiro da aposentadoria, e tudo indica que você receberá isso por 30 anos. Então, assim, se faltam 15 anos para você se aposentar e você vai ficar durante 30 anos aposentado, né? Se você se aposentar aos 60 e viver até os 90, são pelo menos 30 anos de aposentadoria. Então é importante que haja rigidez do regime, que o regime seja saudável, não agora, quando você está pagando, recolhendo o tributo, mas no momento em que você vai receber o prêmio, né? Que você vai receber a aposentadoria. Então a perspectiva que você tem que ter em mente é o seguinte, no regime próprio, o regime é da repartição simples. Como é que isso funciona? Ao contrário da previdência privada, que é um regime de capitalização, na previdência do servidor público, o regime próprio, hoje você contribui 11% do bruto todo mês. Então vamos imaginar, aquele servidor que ganha, vamos arredondar aqui, 30 mil reais, e ele recebe, portanto, esse valor todo como base de cálculo de contribuição previdenciária. Ele ganha 30 mil reais, ele recolhe, então, 3.300 reais por mês, 13 vezes por ano. É muito dinheiro. Aí você vai falar assim, não, mas aí no dia que ele se aposentar, se ele tem integralidade e paridade, ele vai ganhar os 30 mil. Legal. O problema é que esse dinheiro está indo para onde? Esse dinheiro está indo para uma conta? Não, esse dinheiro está indo para os cofres da União, e a União está pegando esse dinheiro e está pagando os aposentados de hoje. Os atuais aposentados recebem com o dinheiro que vem da sua e da minha contribuição, e ele já não é suficiente, então a União já tem que botar dinheiro dela. Tá certo? Aí você fala assim, mas juridicamente é correto que seja assim. Tá, mas eu não estou fazendo uma análise jurídica, estou fazendo uma análise econômica mesmo, uma análise assim, contábil. O dinheiro vem da onde para pagar os atuais aposentados? Vem dos atuais servidores ativos, parte desse dinheiro. A parte mais significativa. Desde 2013, na esfera federal, os servidores públicos só recolhem para o regime próprio 600 e poucos reais por mês, mesmo que eles tenham uma remuneração, um subsídio muito alto, porque eles estão limitados ao teto do regime geral. Então, o que vai acontecer? No dia que chegar a sua vez de aposentar, vai estar entrando muito menos dinheiro do que hoje. E o número de aposentados será muito maior do que é hoje. Então, a relação de ativos e inativos ela vai se inverter. E o número de inativos do regime próprio será 3, 4 vezes maior que o número de ativos. E hoje ele é metade. Então, hoje a relação é 1 para 2. Há uma projeção na década de 2040 que essa relação seja de 5 para 1. 5 inativos para cada aposentado. Alguns vão falar assim, esses números estão furados, não é nada disso. Olha, o censo demográfico mostra que nós vamos, enquanto Brasil, envelhecer muito. Então, assim, eu receio, eu não torço para isso, mas eu receio que o cenário de contas públicas previdenciárias do regime próprio estará tão desproporcional em 2030, em 2040, que as novas gerações não terão assim tanta dificuldade de aprovar reformas que hoje seriam consideradas confiscatórias, que hoje seriam consideradas abusivas, num cenário de terra arrasada, num cenário de pouquíssimos servidores aposentados no Brasil, que recebem 20, 30 mil reais, enquanto a maioria recebe um salário mínimo, e esse cara ainda viver por 30 anos,
Enfim, eu vejo um cenário assim de muita hostilidade para os que permanecerem no regime próprio, em razão dessa questão demográfica. E isso me incomodava demais, né? E aí, Marçal, fala aí um pouquinho. Exatamente. Esse foi um ponto que orientou a minha decisão também, né? Eu fiz uma pesquisa rápida sobre o tema e hoje nós temos 12 idosos para cada não idosos. E é o que diz o IBGE, me parece uma pesquisa que data de 3 anos atrás. E nós temos hoje 22 idosos para cada 100 pessoas na população economicamente ativa. E o que o IBGE diz é que a perspectiva para 2045 é que esses números tripliquem. Então, nós teremos 36 idosos para cada 100 habitantes em geral, mais 66 idosos para cada 100 pessoas na população economicamente ativa. E essa é uma pressão muito, muito grande sobre o sistema de seguridade social como um todo. Né? A saúde, por exemplo. O que se espera a demanda de uma população idosa por saúde, ela é muito grande. E isso tem um custo muito grande para o país, não só para o país no SUS, né, o sistema público de saúde, mas também para os planos de saúde. Então, assim, eu não tenho formação na área de demografia, geografia, mas é muito intuitivo para a gente essa compreensão, né, de que essa perspectiva é verdadeira, porque a gente sabe que a população, que a expectativa de vida sempre aumenta, né? E as pessoas hoje têm menos filhos do que tinham há décadas atrás, né? Os nossos avós tiveram mais filhos que os nossos pais e nós temos menos filhos que os nossos pais. Então, quer dizer, a conjunção desses dois fatores, um incremento na expectativa de vida associada a uma baixa taxa de reposição da população, sugere o desenho da pirâmide demográfica. Ela vai deixar de ser uma pirâmide demográfica. Então, a gente vive o que eles costumam chamar de bônus demográfico, um período de uma parcela importante da população ser economicamente ativa, ser produtiva, gerar riqueza, né, e sustentar a seguridade social. Só que esse período passa, né? E num contexto de pressão demográfica, a gente vai precisar bolar um sistema que seja viável, né? Um sistema de seguridade social que funcione, né? Que não penalize a geração economicamente ativa, aquela parcela da população que recolhe as contribuições, que recolhe os impostos, para que eles também venham a se aposentar no futuro, né? Então, assim, e o que a gente sabe é que o direito, as leis, todos os institutos jurídicos que nós conhecemos, direito adquirido, enfim, eles são importantes, eles são conquistas que nós alcançamos, né, que a tradição jurídica alcançou depois de muitas décadas, mas eles, diante de um contexto severo, de escassez severa de recursos, de uma mudança drástica em questões econômicas, esse discurso ele também cede. Né? Nós chegamos a conversar no encontro que nós fizemos, de que a pergunta poderia ser feita da seguinte forma: de que forma os seus direitos previdenciários serão frustrados, né? Num contexto de escassez extrema de recursos públicos, quais serão os mecanismos ou quais as mudanças de que o gestor vai lançar a mão para tornar o sistema viável, né? Então, esse é um dos motivos pelos quais nós acreditamos que a Previdência vai ser reformada, que as regras previdenciárias vão mudar, e nós acreditamos que essas mudanças vão ser restritivas em relação aos direitos do servidor, né? Então, essa perspectiva em relação à questão demográfica orientou a nossa decisão pela migração. É isso aí.
Então, chegamos aí a 40 minutos, né? São 3 horas e 40 minutos, começamos às 3 horas. Apresentamos aqui nos 40 minutos iniciais 4 argumentos favoráveis à migração, um de natureza demográfica, um de natureza sucessória, outro de natureza de planejamento tributário e outro de natureza de segurança jurídica. E agora a gente vai começar a dialogar com a galera que está aí. Tem 19 pessoas em sala e a gente vai responder as perguntas que foram sendo colocadas. Obviamente, se a gente souber a resposta. Eu e o Marçal, nós temos um produto digital onde a gente, em mais de 4 horas, em vídeos de 7, 8, 15 minutos, nós explicamos basicamente o que você precisa saber para tomar sua decisão, se vale a pena migrar ou não. Tem um botãozinho aí ao lado, que é comprar agora. Você vai ser direcionado para comprar o nosso treinamento. Dos 19 que estão presentes, a maioria comprou esse produto, a gente chama de aluno, né? Eles são nossos alunos. É muita honra, né, ter juízes do trabalho, procuradores da República, auditores da Receita, servidores do tribunal, como colegas da AGU, como alunos, né? A gente fala alunos porque é o sentido de você ter um curso e tal, mas na verdade nós somos colegas trocando experiências, trocando informações, né? Não estamos assim com esse ar professoral, mas enfim, é um curso, né? Se é um curso, então você é um aluno, e nós estamos aí com os 19 em sala de aula, né? Isso aqui é uma aula, uma plataforma de aula online, e vamos às perguntas. Então, tem um botãozinho aí, se você se interessou em comprar o produto, eu acho que vale bastante a pena. Eu gostaria de ter tido um produto como esse, me economizaria muito tempo de pesquisa, né? E vamos lá, eu vou começar a ler aqui o Douglas. Não, o Douglas faz a pergunta se o vídeo vai ficar disponível. Esse vídeo é mais para os alunos, né? A gente vai tentar ver se ficará disponível também no site osprevidentes.com.br, que a gente criou para divulgar. E aí o Vinícius tem a primeira pergunta, que essa é do Marçal, né? Essa é a praia do Marçal. A renda vitalícia, vai lá, Marçal. Então, o Vinícius perguntou o seguinte: a renda vitalícia paga pela Funpresp-Jude utiliza o método PEPS, o primeiro que entra é o primeiro que sai, ou o PMP, né, o prazo médio ponderado? Veja bem, então a resposta é a seguinte: a renda vitalícia, ela utiliza o método PEPS. Como eu comentei rapidamente, o que isso significa? Lá no treinamento... A previdência com a capitalização... Exatamente, lá no treinamento a gente aborda esse tema, né? E o que ocorre é o seguinte: o regime de capitalização individual, ele é dividido em 2 períodos, né? Durante um período, o servidor filiado, né, ele paga as suas contribuições que são acumuladas na sua reserva individual. E quando ele completa os requisitos para se aposentar no regime próprio, o Funpresp passa a pagar o seu benefício, que é a chamada renda mensal vitalícia. Nesse momento, ou seja, ele passa a receber mensalmente esses valores, como se fosse uma renda mensal, né? E o imposto de renda, a renda mensal, né, ela vai ser composta pelas contribuições mais antigas que ele pagou. O que significa? E qual a consequência disso? É o seguinte: se essas contribuições que formarem esse pagamento mensal tiverem mais de 10 anos, significa que ele vai pagar apenas 10% de imposto de renda, e não os 27,5%, porque é uma tabela regressiva, né? E isso... Então, vai ser... A pergunta que se coloca é assim: vai ser sempre essa alíquota? Não necessariamente, porque a cada mês, né, o fundo vai lá na sua reserva individual, analisa o tempo de cada contribuição, né, e monta o seu pagamento mensal e te entrega o valor da prestação. É possível que a sua renda, em termos normativos, né, legalmente falando, é possível que parcela dessa renda mensal venha a ser composta por contribuições que têm menos de 10 anos e, portanto, teria uma alíquota um pouco maior. Porém, em termos contábeis, a informação que nos foi passada pelos consultores do Funpresp é que uma análise contábil, ela revela o seguinte: quem passa mais de 10 anos contribuindo,
e, naturalmente, depois, quando se aposentar, vai receber essa renda por mais de 10 anos, né, porque nós não podemos eleger um período menor para receber normal do FUNPRESP, ela necessariamente precisa ser recebida ao longo de todo aquele período de expectativa de vida. Então, quem passou mais de 10 anos recolhendo as suas contribuições e depois vai receber a sua aposentadoria por mais de 10 anos, certamente, por uma projeção, vai ser tributado em apenas 10%. Mensalmente, vai pagar imposto de renda em 10% pelo método PEPS. Então, respondendo a pergunta do Vinícius, é aplicado o método PEPS. Ok? Muito bom, muito bom. O pessoal que tem pergunta, pode colocar a pergunta aí ao lado, já chegamos à hora de responder, tá legal? Quem está interessado em comprar o curso, o treinamento, quem ainda não é aluno, tem um botãozinho aí para comprar. Enquanto isso, vou responder aqui a pergunta do Eduardo. Antes, pulando à frente do Eduardo, a Ana Paula me pergunta o seguinte: você tem indicação de quem faça cálculos? Fiz os meus por conta própria, mas não tenho certeza se fiz corretamente. Deixa eu te falar, Ana Paula, eu e Marçal, a gente não faz cálculo, tá? O que acontece? O Marçal é fera em cálculos, então ele não teve dificuldade nenhuma. Eu não sou tão bom assim, eu contei com a ajuda de um amigo lá, que já é aposentado, que era fera nas planilhas e coisa e tal. Então, nós, quando fizemos a migração, a gente fez com base nos cálculos feitos por nós mesmos, assim, os simuladores que existem, mas a gente preenchendo, e o Marçal nem precisou disso, porque ele faz de cabeça, né? Agora, depois que o nosso vídeo foi para o YouTube, e aí, assim, várias pessoas nos procuraram, dentre elas, uma colega que trabalha, se eu não me engano, no CAD em Brasília, o nome dela é Simone Cuiabano, e a gente fez um bate-papo, entendeu? Pelo Skype, eu e ela. Ela é uma doutora em economia, aliás, tem pós-doutorado na França, é fera, assim, na economia e tal. E ela também estava decidindo migrar e tudo, e ela me disse que ela fazia esses cálculos, que se alguém tivesse interesse, podia passar o telefone dela. Então, assim, eu não conheço muito a Simone Cuiabano, conheço, assim, de um bate-papo, eu fiquei muito impressionado, assim, com a formação dela, e tá aí o telefone, eu não ganho nada com isso, né? Entre em contato com ela aí, ver se ainda dá tempo dela fazer, acho que sim. O Eduardo faz a pergunta assim: como é feita a migração na prática para o servidor do executivo? Pelo CIGEP? Eduardo, na prática é assim: Rivotril, toma um Rivotril, e vai lá, liga o computador, entra lá no CIGEP e faz a opção pelo CIGEP. Né? O executivo, o servidor do executivo faz pelo CIGEP. Tem um botãozinho lá, opção para migração, aí você faz a opção ali, ele vai gerar um formulário para você imprimir, assinar e levar esse documento assinado lá no Recursos Humanos. Depende de que órgão você trabalha, o Recursos Humanos é todo informatizado. Lá na AGU, por exemplo, quando eu e o Marçal fizemos a migração, ele era parcialmente informatizado. Era uma parte manual, outra informatizada. Hoje em dia, assim, 8 meses depois, já está bastante coisa informatizada. Eu só acho que você não deve deixar para os 2 últimos dias. Então, se você tomou sua decisão, migra já essa semana, migra semana que vem, não deixa para o último dia, porque você depende de um ato da administração pública de homologar a sua opção de migração. Então, o processo só estará concluído quando houver a homologação da migração. Mas o ritual vai depender de cada recursos humanos aí, varia de um para outro. Acho que respondi o do Eduardo. Então, vamos lá para a pergunta do Francisco. Uma dúvida que tive. O patrocínio da União entraria na regra da tributação regressiva, mesmo sem que tenha sido aporte nosso e sem dedução de imposto de renda na postergação? Quer responder essa, Marçal? Marçal, você está sem o áudio. Liga seu áudio aí. Voltou? Certinho? Voltou, certinho. Olha só, então vamos lá. Quem opta pela tributação regressiva, né, tanto para fins de resgate quanto para recebimento da renda mensal no futuro, tem o imposto de renda
pago por meio de alíquotas diferenciadas, que são menores em função do tempo, né? E a pergunta do Francisco é essa, quer dizer, se a parcela que compõe a renda, que é originária do patrocínio da União, também se sujeita a essa modalidade de tributação, já que ela não foi objeto de dedução, né? Olha, Francisco, até onde vai o meu conhecimento, a legislação não faz essa distinção, né? Então, tanto a parcela que corresponde às suas contribuições quanto a de patrocínio são tributadas da mesma forma. Ou seja, a idade das contribuições da União também vão implicar uma redução no valor da alíquota do imposto de renda, ok? Ainda que elas não tenham sido objeto de dedução, elas não foram objeto de dedução porque não foi um pagamento que você fez, né, não da sua conta, né? Por isso que ela não é deduzida. Agora, para fins de tributação, é considerada um crédito na sua reserva que envelheceu, que esteve lá e que, portanto, vai ser tributado a uma alíquota menor. Até onde eu sei, não há uma distinção entre esses dois tipos de... Né? A regra vale para as duas. Eu concordo com o Marçal. Vale tanto para o patrocínio da União. Na verdade, o dinheiro ele passa a ser seu. Passa a ser seu com a possibilidade de você só ter acesso a ele quando cumprir os requisitos de aposentadoria e recebimento do benefício. O Helder tem uma pergunta que vale $1 milhão. O Helder pergunta assim: boa tarde. O BE é tributado apenas pelo R. Helder, se identifica aí. Qual o cargo que você ocupa? Será que você é auditor da Receita? Será que você é procurador da Fazenda Nacional? Você seria juiz federal? Diz aí, Helder, qual o cargo que você ocupa? O BE é tributado? Nós não sabemos, Helder. Quando eu e Marçal fizemos a migração, tomamos a decisão de migrar, a gente fez algumas análises. Helder é juiz do trabalho. Então, olha só, Helder, a gente fez algumas análises da natureza jurídica do benefício especial e chegamos a algumas possíveis conclusões, certo? Quem comprou o produto digital, não sei se você é nosso aluno, eu tenho alguns vídeos gravados especificamente tratando dessa questão do benefício especial e da sua tributação. A minha leitura, eu, Rodrigo, não estou falando eu, advogado da União, estou falando eu, Rodrigo, cidadão, estudioso do direito. Eu vejo que o BE ele se parece muito com o PDV. Ele tem uma cara de PDV. O Helder é aluno aqui, o Rafael está me dizendo que o Helder é nosso aluno. O Helder, assim, o PDV, na verdade, ele foi durante muito tempo objeto de discussão e hoje já há um entendimento que ele tem natureza indenizatória. E, portanto, sobre ele não incide imposto de renda. Tá certo? Eu acho que o BE tem uma cara de PDV, porque, veja bem, olha o raciocínio. A União, ela te chama a fazer parte de um regime de previdência, onde ela só pagará até o limite do teto do regime geral. E ela fala assim, olha, eu sei que por alguns anos, uma década, por tantos meses, eu cobrei de você uma contribuição previdenciária na expectativa de te pagar uma aposentadoria que não estivesse limitada a esse teto. Mas caso você queira vir para esse regime, que é o limite do teto, eu te compenso financeiramente pelo que você me pagou a mais. Então, assim, assim, muita gente entende, eu também entendo assim, tem uma cara de indenização, sabe? Eu vou te indenizar, vou te devolver o valor que você pagou, né? Só que não é bem uma devolução, porque se fosse uma devolução pura e simples, o que a União faria? Ela pegaria esses valores, corrigiria por uma taxa qualquer, por exemplo, a taxa Selic, e te devolveria. Aí, nesse caso, ela estaria te devolvendo propriamente dito. Eu acho que a União está te indenizando. A leitura que o Rodrigo faz, que a União está te indenizando por você estar abrindo mão de benefícios previdenciários vindouros, benefícios previdenciários futuros. Está abrindo mão de integralidade, está abrindo mão de paridade. Então, assim, eu vejo com uma cara muito grande de PDV. Então, assim, eu considero como uma aposta que eu estou fazendo de que o benefício especial não será tributado nem mesmo pelo imposto de renda. Mas é uma aposta
muito arrojada. Eu não posso tomar minha decisão acreditando nisso. Eu, quando tomei minha decisão em dezembro do ano passado, eu fiz os cálculos considerando que sobre o BE incidiria imposto de renda e incidiria contribuição previdenciária. Mas eu tenho aí duas apostas, que não incidirá imposto de renda e que não incidirá contribuição previdenciária. Mas é uma aposta do Rodrigo, tá certo? Eu não estou sozinho nisso, tem muita gente que pensa igual. Em relação à contribuição previdenciária, eu acho que nós já caminhamos em tão curto espaço de tempo, porque já há manifestação formal da consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, dizendo que não teria natureza de benefício previdenciário, porque ele não estaria ali, o BE, nascido e criado para cobrir eventos previdenciários, como morte, como idade avançada, invalidez permanente, enfim, é uma aposta. É uma aposta que hoje já se mostra uma aposta, digamos assim, otimista. Agora, o imposto de renda, a gente vai ter que esperar para ver. Eu sou da ideia de que vai depender muito do número de migrados. A última parcial que eu tirei é que não passavam de 3 mil o número de servidores que tinham migrado. Então, esse valor passa a ser um valor irrisório para a União. Então, a forma como a União tratará esse assunto variará, ao meu ver, se houver um número pequeno de pessoas com esse direito e um número muito, muito grande. E a maioria dos que estão migrando são pessoas qualificadas, então, assim, uma galera que tem uns sindicatos fortes. Eu vejo com muito otimismo a ideia de não incidir contribuição previdenciária e até mesmo a ideia de não incidir imposto de renda. Mas, para você ser conservador e não ser levado a migrar por conta disso, pense num cenário o pior possível, ou seja, que será considerado parcela de aposentadoria e, portanto, incidirá tanto a contribuição previdenciária quanto o imposto de renda. Tudo é uma aposta, ninguém sabe. Hoje não estaria apto para cobrar contribuição previdenciária porque, pelo princípio da legalidade tributária, você tem que ter o fato gerador descrito na norma. E o BE não é um dos fatos geradores descritos na norma, que incide a contribuição previdenciária de 11% do inativo. Tá legal? Quer complementar, Marçal? Não, perfeito. É isso aí. Não tenho nada a acrescentar, não. Você abordou aí todos os pontos. E o Moisés, ele está dizendo aqui, ó, tem um comentário dele, ele está dizendo que não tem uma pergunta, mas ele trouxe a notícia que na semana passada a gente fez o webinário e ele fez aquela pergunta sobre as contribuições relativas ao período anterior a julho de 94, né? A primeira simulação que o tribunal dele, o TRT, fez sobre o BE, ele apurou para todos os fins, ele considerou só o período posterior a 94, ou seja, os salários e também o número de contribuições, né, para fins de fator de conversão. E nós dissemos aqui que a conta estava errada, já que as remunerações anteriores devem entrar no cálculo do fator de conversão, né? Até porque, se não entrassem, ninguém conseguiria alcançar um fator elevado, né? Então, assim, seria uma espécie de pegadinha e tudo. E aí, o que o Moisés está dizendo aqui para a gente é que o tribunal corrigiu e computou, né, o período anterior a julho de 94 para fins de cálculo do fator de conversão e incluiu, né, também o período em que ele foi servidor público do Estado de São Paulo, que também é uma novidade, né, uma interpretação nova, e eu imagino que a partir dessas duas mudanças no cálculo do benefício especial do Moisés, é que esse benefício tenha aumentado bastante. Ele tem um aumento importante, né? Moisés está rico. Quando a gente for a São Paulo, ele vai até pagar um lanche de McDonald's para a gente, Marçal. Muito legal, Moisés. Fiquei muito feliz aí com essa notícia. Deixa eu responder a Lídia aqui. A Lídia, eu não esqueci de você, não. Aqui as perguntas estão surgindo aí, tá ficando lá para baixo. A Lídia, em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns, porque você é a mais nova aluna do curso Vale a Pena Migrar para o Funpresp. A Lídia comprou o treinamento. Lídia, eu espero que você goste muito. Eu e o Marçal ficamos muito satisfeitos com o resultado do trabalho. Eu acho que você vai gostar bastante. Seja bem-vinda ao seleto grupo dos previdentes, né? Então ela pergunta assim: na perspectiva de que haverá dificuldade de pagamento de aposentadoria de quem não migrar, há risco de não haver renda suficiente também para pagamento do benefício especial. Então a Lídia está retomando a uma fala minha de terra arrasada,
né, da questão demográfica, de que as contas públicas vão se tornar muito difíceis nas décadas de 30, de 40, e que, portanto, quem está no regime próprio, na nossa leitura, estaria, de alguma forma, ameaçado. E aí ela fala assim, ora, então quem migrar também vai estar ameaçado no BE. Em parte, Lídia, por quê? Sim, vai estar ameaçado, mas eu acho que é um pouco diferente, porque, do ponto de vista da contabilidade pública, o benefício especial ele vai ser pago pela União, mas ele não sai da conta do regime próprio. Ele é uma dívida da União que ela vai ser paga a alguns servidores. Então, a rubrica é outra. Então, do ponto de vista... A não sei que mudem, mas hoje é assim. Então, do ponto de vista de rubrica orçamentária, o dinheiro que a União gastará no pagamento de benefício especial, ele não vai sair do orçamento da Previdência. Ele vai sair do orçamento da própria União. Então, há uma pequena diferença. E, em sendo o número de migrados um número pequeno no universo de 500 mil servidores, nós estamos falando aí, 5 mil servidores que migraram, afinal de contas, muitos desses migraram e eles são servidores jovens ainda, que entraram na administração 2009, 2010, então o BE deles é muito baixo. Os servidores mais antigos estão com muito medo de migrar. Mesmo para aqueles que, como Moisés, tem um BE muito alto, tem muita gente que está apavorado, com medo de migrar e acabar não dando certo. Então, o medo está fazendo que as pessoas não tomem a decisão. Eu acho que o risco existe, mas na medida em que você migra e ainda vai permanecer muito tempo no regime, pelo menos no meu caso, no do Marçal, uma parte do que será a nossa, digamos, renda de aposentados virá do FUNPRESP, virá das nossas economias, porque eu vou ter pago 2,5% ao menos de contribuição previdenciária daquilo que ultrapassa o teto, né? Mesmo aderindo ao FUNPRESP, ainda sobra 2,5%. Se aumentar para 14%, vai sobrar mais ainda. Então, assim, eu diminuo o meu risco, entendeu? Eu coloco meus ovos em cestas diferentes. Então, quem permanecer no regime próprio está com todos os ovos na mesma cesta. Quem migrou está usando 3 cestas. O teto do regime próprio, o BE e mais aquilo que vier acumulado para complementar essa renda. Tá legal? O Vinícius tem uma outra pergunta aí. Vai lá, essa é contigo, Marçal. A pergunta do Vinícius, ela pode ser respondida aqui junto com a do Daniel. Né? O Vinícius está perguntando o seguinte: existe possibilidade de portabilidade do que existe no FUNPRESP para outro fundo em caso de perda do vínculo? Se sim, esse fundo deve seguir a regra da renda vitalícia ou poderia mudar para outra forma de recebimento? Né? Então, ele tá querendo saber no sentido de levar, né, o seu lado para uma outra previdência, para um outro plano de previdência, caso ele perca o vínculo. E a pergunta do Daniel é no sentido contrário, ele quer saber qual é a situação que vai acontecer caso ele leve a reserva que ele tem em previdência privada hoje para o FUNPRESP. Vamos lá. Existe a previdência complementar, que é o caso do FUNPRESP. Ela é restrita aos servidores públicos, né, da União. Ok? E existe a previdência complementar aberta, que são os planos oferecidos pelas seguradoras, né, pela Brasilprev, pela Caixa Seguros, pela Porto Seguro, pela Mafra, enfim. Então, assim, esses dois planos de previdência, eles têm regras distintas, mas eles permitem que você leve o seu saldo acumulado de um para o outro. A questão, e a gente explicou isso no curso, é que quando você... O primeiro ponto é o seguinte, os regulamentos desses planos, eles podem estabelecer, eles podem dispor sobre essas questões relativas à portabilidade, né? E o que o FUNPRESP faz é condicionar a portabilidade à extinção do vínculo com o patrocinador. Então, seja por motivo de demissão, exoneração, enfim, enquanto se mantém o vínculo com o patrocinador, com o seu ente, né, você não pode tirar, você não pode fazer a portabilidade. Essa grana vai ficar lá. Ainda que você faça a opção por se desligar, né, do plano. Você vai parar de contribuir, mas a sua reserva vai ficar lá, capitalizando até a data em que você deixa de
né, que esse vínculo deixe de existir, seu vínculo funcional deixe de existir, ok? Então, a portabilidade também está condicionada à cessação do vínculo com o patrocinador. Mas, então, quer dizer, beleza, cessou o vínculo com o patrocinador e a intenção do colega é fazer a portabilidade, ele preencheu os requisitos para fazer a portabilidade. O que acontece com essa grana quando ela chega na Previdência Complementar Aberta? Olha, o plano de Previdência Complementar Aberto, ele é obrigado a identificar essa grana como originária de um plano fechado e, portanto, submetê-la às mesmas regras do plano fechado. Ele não vai te permitir, por exemplo, o resgate, né? Caso você ainda tivesse uma restrição de resgate originária. Nesse caso, não, porque como a portabilidade e o resgate têm as mesmas condições, você até poderia resgatar. Mas vamos supor que você pudesse fazer a portabilidade para um plano aberto sem que você tivesse preenchido os requisitos para resgatar. Isso acontece, né? Isso acontece. Parece uma situação assim, completamente esdrúxula. Mas eu tenho um amigo, por exemplo, que ele era funcionário de uma empresa privada que tinha um plano fechado. E ele saiu num plano de demissão voluntária. Esse capital ele foi portado para um plano aberto, mas ele não pode resgatar. O dinheiro fica lá com um carimbo, o dinheiro originado de um plano fechado, não passível de resgate. E então, quer dizer, essas regras são mantidas. Com base nisso, eu entendo que não é possível receber de outra maneira. Você vai acabar tendo que receber na forma de uma renda vitalícia, né? Talvez, né, as regras da Previdência Aberta permitam que o plano tenha uma certa autonomia para dispor disso no regulamento de uma maneira distinta. Mas aí eu não tenho conhecimento porque é uma questão muito específica. Então, assim, da parte que eu tenho conhecimento é essa, quer dizer, a grana permanece carimbada com as mesmas regras do plano de origem, no que se refere à condição de resgate e me parece que a condição de recebimento também, né? E o contrário também ocorre, que é a pergunta do Daniel, quer dizer, se você tem um capital acumulado num plano de previdência aberto e você faz a portabilidade para o FUNPRESP, no FUNPRESP ele vai continuar carimbado com essa origem de dinheiro originário de um plano aberto. Portanto, você vai poder resgatar sem as limitações do FUNPRESP, você vai poder receber de uma forma distinta, não necessariamente na forma de renda mensal vitalícia. Então, assim, os planos fechados e abertos, eles conversam entre si, mas o capital que transita entre eles mantém as características do plano de origem, né? Essa é a regra que orienta a resposta a essas duas perguntas, ok? Beleza, vou responder a pergunta da Lídia aqui, e depois na sequência do Leonildo, meu amigo Leonildo. A Lídia coloca aqui outra dúvida. Considerando os riscos da permanência no regime próprio, é considerado vantajoso migrar para quem o benefício... Como é que entrou uma pergunta, ela empurrou para baixo. Perdão. Vou ler de novo a pergunta da Lídia. A segunda pergunta dela. Outra dúvida. Considerando os riscos da permanência, é considerado vantajoso migrar para quem o BE tem valor baixo por conta do pouco tempo de contribuição, 6 anos? Marçal, fecha seu microfone aí, por favor. Lídia, olha só. Esse negócio de vantajoso e desvantajoso, eu vou repetir. É sob a ótica de conjectura. A gente está conjecturando aqui o que vai mudar, o que não vai mudar no futuro, né? Se você acredita que as reformas constitucionais da Previdência não vão te afetar em nada, vão manter as regras atuais do jeito que estão, então não há nem que pensar em migrar. A gente está sempre partindo da premissa de que quem está refletindo sobre o assunto está com medo do que virá em termos de reforma de Previdência. Você, sendo muito jovem no serviço público, né, tendo 6 anos de contribuição, quase que já chegou na época em que nem haveria, 2012, né, vamos dizer assim, pensa comigo, você será uma das últimas dos moicanos. Né? O problema não é agora, né? O problema não é agora em 2040, o problema, a meu ver, vai ser assim, quando você tiver lá seus 65 anos de idade, você vai olhar para o lado e não vai ter ninguém no seu regime jurídico. Então, assim, quem irá te defender, né? O sindicato vai lutar por você, os servidores ativos não vão nem conhecer o que é isso.
Então, assim, eu considero que o problema de você estar num regime velho é que você vai ficando esquecido, você vai ficando servidor com direitos que não vão ter mais proteção e tudo mais. Você fica enfraquecido. Então, eu considero o seguinte, que como eu considero que permanecer no regime próprio é uma decisão arrojada, é uma decisão de quem quer correr riscos, se você está muito distante de se aposentar, é sinal que você é ultra arrojada, você quer correr muitos riscos, né? Em troca de um prêmio que você acredita que receberá, que é o prêmio de receber uma aposentadoria próxima ao que você recebe em atividade. E, de repente, você consegue alcançar esse mesmo prêmio migrando e tendo uma conduta mais previdente, de vigiar o seu patrimônio, de cuidar do seu patrimônio, ver a FUNPRESP investindo por conta própria, pelo menos o que passa do valor de 8,5%. Então, sim, eu considero, quanto mais distante você está de se aposentar, maior é o seu risco, na minha concepção, seu risco de permanência, né? O Leonildo tem uma outra... Só fazer uma consideração aqui. Posso ir lá? Então, veja bem, em caso de migração para o regime de previdência complementar e adesão ao FUNPRESP, o que nós já comentamos aqui é o seguinte: a renda futura ela é composta por 3 verbas, né? Pela aposentadoria propriamente dita, paga pela União, paga no regime próprio, pelo benefício especial e pela renda que vai ser paga pelo FUNPRESP, ok? O que ocorre é o seguinte: quanto mais antigo é o servidor, quanto mais perto ele está da data de se aposentar, maior é o benefício especial dele, em função do fator de conversão, né, do número de contribuições, do fator de... E quanto menos tempo no serviço público, menor o benefício especial. E no caso da renda originária do fundo, aí a situação se inverte, né? Um servidor muito antigo, que já está perto da data de aposentadoria, caso ele adira ao fundo, ele vai ter pouco tempo capitalizando e portanto, a sua renda originária do fundo ela é relativamente pequena. Já o servidor jovem, né, ele vai ter, como ele vai passar muito tempo capitalizando, essa parcela da renda futura dele é significativa, ela é mais importante. Então, a relação entre esses perfis é essa, quer dizer, são as 3 verbas. A aposentadoria, muito provavelmente, vai ser a mesma, é uma parcela fixa, né, que vai ter um valor semelhante para todos, e o benefício especial dos mais antigos é muito elevado, e o benefício especial dos mais novos é um pouco menor, né, e a renda do FUNPRESP acontece o contrário. O que ocorre é o seguinte: pessoas estão há pouco tempo no serviço público, né? E tem pouco tempo para capitalizar, porque entraram no serviço público já numa idade mais adiantada, já mais velhas, né? Essa pessoa ela tem que olhar para a perspectiva de renda dela com base nas regras em vigor, né? Ela pode projetar algumas mudanças, imaginando eventuais reformas que seriam aprovadas no curto, médio prazo, ok? E também a renda futura dela, mas sabendo que ela tem um benefício especial que talvez não está representando para ela algo importante, relevante, e que, além disso, ela tem pouco tempo. Então, assim, essa pode ser um contexto, a migração não vale muito a pena. Né? Na minha opinião, assim, eu jamais fecharia a questão, jamais responderia essa pergunta de forma assertiva, né? Vale ou não a pena migrar, porque a gente está falando de cenário, a gente está falando de perspectiva. Agora, na minha opinião, um servidor que entrou no serviço público já mais velho e tem um benefício especial baixo e pouco tempo para capitalizar, no caso desse servidor, ele precisa refletir com muito cuidado, porque talvez, né, pode ser que não seja interessante para ele essa mudança. Bacana. A gente está com 29 pessoas em sala de aula, isso é muito legal. Fico muito feliz. Muita gente chegou mais tarde. Então, eu queria dar uma notícia que o Rafael, administrador, acabou de me dar. Ele disse que todos que se inscreveram para esse webinário
receberão por e-mail um link para assistir o que foi gravado. Desde o início a gente está gravando. Então está tudo gravado. Você vai receber um link com a gravação. Para quem chegou depois também, eu queria dizer o seguinte, que eu não sei se você é nosso aluno ou não, mas eu e o professor Marçal, a gente gravou em vídeo mais de 4 horas de informações importantes para você tomar a sua decisão se migra para o regime de previdência complementar ou se permanece no regime próprio. Então tem um botão aí para você comprar o produto digital. Esse webinário está sendo feito para atualizar os alunos, então dos 29 que estão presentes, a maioria já foi nosso aluno. Muitos já migraram com base nas aulas que nós fizemos. E outros estão aqui tomando essa decisão, mas também já compraram o curso. E pode ser que você esteja aqui e você ainda não é nosso aluno. Você vai receber por e-mail esse webinário gravado desde o início, mas esse webinário também vai estar lá no produto digital. Então, se você se tornar nosso aluno, isso já vai estar lá na plataforma para você assistir quantas vezes quiser e na velocidade que você quiser. Então, clica aí no botãozinho Compre Aqui, que você vai ter acesso ao produto digital. Ficou muito bacana. E você tem até o dia 27 de julho para tomar essa decisão, mas já está mais do que em cima da hora, né? Você tem que comprar esse produto hoje, já assistir hoje, assiste lá em velocidade avançada para ganhar tempo e toma a sua decisão o quanto antes. O Leonildo tem 2 perguntas, né? Eu vou responder uma e vou deixar a outra para o Marçal. O Leonildo pergunta assim, o Leonildo, deixa eu só para contextualizar os colegas, o Leonildo ele é um auditor da Receita Federal, colega nosso aqui, e ele é do sindicato. Então, ele faz alguns atendimentos na condição de representante sindical. Então, ele diz assim, atendi uma colega que pretende se aposentar em breve. Ela está cogitando entre optar pela paridade e integralidade ou pela média das 80% melhores remunerações. Minha orientação, 2 pontos. Se a opção for pela média, melhor migrar e depois se aposentar. Qual é a razão? Nos 2 casos, a remuneração bruta vai ser a mesma, que o fator de conversão vai ser 1, mas na migração a remuneração líquida é maior, porque não haveria, por hora, incidência da contribuição previdenciária sobre o BE. Os reajustes coincidem. Aí ele pergunta se a gente concorda com a orientação que ele deu. Ô, Leonildo, seria muita audácia da minha parte dizer se eu concordo ou não com você, que é um super especialista em direito tributário, em direito do servidor, sendo um sindicalista, mas assim, eu não sei o cálculo, eu tenho que fazer cálculo. O cálculo da aposentadoria com base nas 80% melhores remunerações não é exatamente igual ao cálculo do BE, porque ele leva em consideração 80% das maiores remunerações do período servidor depois de 94, e no BE você leva isso como ponto de partida, mas depois você subtrai o teto do regime próprio. Então, assim, matematicamente, eu não sei se isso interfere. Mas, assim, a sua lógica está perfeita. Num caso, ela vai ter certeza que vai pagar a contribuição previdenciária. No outro, ela pode contar com a aposta que todos nós estamos fazendo, que não incidirá a contribuição previdenciária. Então, pode ser, assim, uma jogada de mestre, uma cartada incrível, aos 45 do segundo tempo, né? Parece ser um gol assim, feito aos 45 do segundo tempo. Ela se livrar do pagamento de contribuição previdenciária sobre praticamente todo o valor que excede praticamente sobre todo o valor da aposentadoria, porque até o teto ela não vai pagar, e o que passar do teto é BE, ela também não vai pagar. Por hora ela fica livre do pagamento dos 11%. Nossa, que jogada. Você é incrível. Eu estou com você. Eu volto a dizer, eu não sei se essa conta dá exatamente igual, mas abrindo mão da integralidade e paridade, ela também vai estar fazendo apostas, né? Ela está apostando que a carreira não terá aumentos bons e, portanto, o aumento dela será feito sempre em janeiro pelo INPC. E aí ela não tem paridade, né? Porque na hora que perde integralidade, perde paridade juntos, né? Não dá para ficar com dor de cotovelo depois. Também é uma decisão irrevogável e retratável, né? É isso. Tem uma outra pergunta aí do Francisco. Se eu migrar e no futuro implementar as condições de aposentadoria, mas permanecer trabalhando, como fica o abono de permanência? Ele será restrito ao valor da contribuição previdenciária apurado com base no teto do regime geral?
Ah, Francisco, eu penso que sim, né? Eu penso, primeiro que eu acho que o abono de permanência está com seus dias contados. Na reforma da Previdência, havia essa ideia, né, de parar, de extinguir a figura do abono de permanência. Mas, enfim, ele existe e hoje o abono de permanência ele corresponde ao valor recolhido pelo próprio servidor a título de contribuição previdenciária. Então, se esse seu valor ele é drasticamente reduzido, o valor do seu abono permanência igualmente é drasticamente reduzido. Mas, por outro lado, na hora que você reduz o valor da contribuição previdenciária, por ter migrado para o regime de previdência complementar, no caso de você também ter aderido ao FUNPRESP, você cria para a União a obrigação dela patrocinar até 8,5% o valor da sua previdência complementar, né, o FUNPRESP lá. Então, você vai deixar de ganhar o abono de permanência que ganha hoje, ou que ganharia, né, caso estivesse no regime próprio, mas passará a ganhar indiretamente 8,5% depositado na sua conta FUNPRESP lá. Então, não sei se dá uma diferença tão drástica assim, né? Mas respondi a sua pergunta. Na minha opinião, o valor do abono de permanência cai para R$620. O Leonil tem uma outra pergunta, Marçal. Você quer responder essa? Vamos lá. O Leonil está perguntando agora o seguinte, né? As diferenças salariais recebidas por precatórios judiciais entram na apuração do benefício especial? E aí ele já informa aqui que sobre essas diferenças salariais foram pagas as contribuições previdenciárias, né? Não há uma regra que diga isso de forma expressa atualmente. Não existe essa informação como resposta pronta. Agora, eu entendo que sim, que vai entrar no cálculo do benefício especial por conta pelo fato de que qualquer diferença salarial, ainda que recebida, né, na forma de precatório judicial, enfim, se você precisou entrar com uma ação para receber uma diferença salarial e sobre essa verba houve a cobrança da contribuição previdenciária, você vai ter que se beneficiar de todas as consequências disso, né? Então, seria aplicar ao benefício especial o que ocorre, por exemplo, hoje no regime geral de previdência, né, no INSS. Então, o sujeito, e por ocasião ele teve a sua renda calculada, né, com base no seu histórico de remunerações. Depois da aposentadoria, ele entra com uma ação contra um ex-empregador e consegue obter na justiça o reconhecimento de direitos trabalhistas que tenham reflexos no seu salário. Por exemplo, uma equiparação. Eu não sou especialista em direito do trabalho, mas, enfim, vamos supor que ele recebeu uma equiparação com uma outra carreira que tem salários maiores, né? Mesmo depois de aposentado, ele vai usar essa ação judicial trabalhista para rever a conta da sua aposentadoria, né? Então ele vai se aproveitar desse direito que ele reconheceu judicialmente para todos os efeitos previdenciários. Então, transportando lógica para o benefício especial, o que vai ocorrer é a mesma coisa, quer dizer, o seu salário de contribuição, ele não é só o que efetivamente foi pago, né, no âmbito administrativo, por ocasião naquela competência, mas é o seu salário mais aquela diferença. A sua contribuição foi retida por ocasião do pagamento do salário, também por ocasião do precatório judicial. Quer dizer, então, isso, na minha opinião, está no valor do benefício especial. A conta vai ficar um pouco mais difícil de fazer, mas vai compensar porque o benefício especial vai ter o seu valor elevado. Concordo, tem que ir para o contador refazer a conta do BE, se isso acontecer anos depois. O Helder faz uma outra pergunta aqui. O Helder pergunta assim: a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte, a partir da migração, aumenta, pois a parcela do PSS na fonte diminui. O que se abate na declaração de ajustes por conta das contribuições à FUNPRESP equivale ao aumento do imposto de renda? Perdoe-me se deixei passar alguma outra variável. O Helder, olha só, eu vou começar a responder e se eu estiver errando, o Marçal vai me corrigir na sequência aí. O que acontece? No meu caso concreto, eu migrei do regime próprio para o regime de previdência complementar. Então, eu pagava uma contribuição previdenciária de 2.000 e muito.
E aí, de repente, a partir do momento que eu migrei, eu passo a pagar R$ 620, vamos dizer assim. Então, a minha base de cálculo do imposto de renda, ela aumenta, porque sai uma parcela de aposentado, de contribuição previdenciária. Só que como eu aderi ao FUNPRESP, 8,5% a União continua retendo do meu contra-cheque e depositando lá no FUNPRESP. Então, esses 8,5%, eles continuam abatendo da base de cálculo do meu salário, para a União fazer o cálculo do imposto de renda retido na fonte. Então, minha base aumenta, não tanto, mas ele aumenta em 2,5% naquilo que ultrapassa o teto do regime geral. Então, assim, o que acontece? Muitos colegas estão fazendo, eles estão comprando PGBL, investindo ou na própria FUNPRESP, essa sobra, né, esse valor que diferencia, para que na declaração de ajuste no ano seguinte, em relação a... eles estão comprando PGBL, e aí, para quê? Para que no ano seguinte, quando for fazer a declaração de ajuste, possa ter uma devolução de imposto de renda retido na fonte, ou então estão aderindo ao FUNPRESP na parcela adicional, uma parcela de mais 2,5%. Então, está saindo para muito colega 8,5% mais 2,5%, sai 11% para o FUNPRESP, e nesse ponto iguala quem está no regime próprio. Porque quando você coloca todo esse valor no FUNPRESP, a União já faz o cálculo considerando que isso não compõe a base de cálculo. Eu não estou fazendo isso, porque eu acho que é colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, esses 2,5% que dá de diferença, eu estou comprando PGBL. E aí eu só vou conseguir fazer o ajuste na declaração do próximo ano. Mas matematicamente vai dar no mesmo. Eu estou estou pagando mais imposto de renda retido na fonte agora, mas quando fizer o ajuste vai dar no mesmo. Desde que eu faça algo que abata, né? Por exemplo, FUNPRESP e PGBL. Agora, se eu resolver não aderir ao FUNPRESP e juntar dólar, e comprar kitnet, e aplicar em ação em bolsa de valores, aí, de fato, eu vou pagar mais imposto de renda. Né? Respondi certo, Marcelo? Respondeu, tá certinho, não tenho nada a acrescentar, perfeito. Bacana. Gente, eu acho que com isso a gente está aí com 1h27 de aula, né? Foi um grande prazer tê-los aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, coloca aí que a gente ainda tenta responder. Caso contrário, queria agradecer quem esteve nesse percurso conosco até agora. A gente sente que esse assunto é um assunto que muita gente nem quer tratar dele. Muitos colegas, muitos amigos que a gente faz no serviço público, né? A gente faz muitos amigos no serviço público. E muitos amigos, não sei por que razão psicológica, estão se negando a refletir sobre o assunto. E um assunto da mais alta relevância, né? Quem está nele sabe muito bem que pode significar muito dinheiro no futuro. Então, eu queria pedir a vocês um favor. Eu queria pedir a vocês, assim, eu sou grato por vocês terem ficado conosco até agora, e queria pedir para vocês divulgar nos seus grupos de WhatsApp aí dos colegas de trabalho a existência do nosso produto digital, né? Diz lá que nós temos no nosso site, né, osprevidentes.com.br, um produto digital que pode ser muito útil a eles, o preço está muito bacana. Quem comprou o produto digital pode fazer perguntas lá. Eu também acho a psicologia da negação, né? Mas você, como amigo dele, né? Independente de comprar o nosso produto ou não, diga para eles realmente que eles têm que estudar o assunto, né? Tem vídeos gratuitos na internet, você já se tornou um especialista, enfim. Eles só têm pouco menos de 20 dias para tomar essa decisão. Então, assim, vamos alertar, vamos divulgar para os colegas que estão passando por esse quadro aí de negação, né, de psicologia da negação. E quem comprou o produto, à medida que você for assistindo os vídeos lá, se tem alguma dúvida, coloca lá a dúvida por escrito que a gente vai tentar responder. Agradeço aí Moisés, que está divulgando o curso. Agradeço a Ana Paula, a Helder, Lídia, Francisco Xavier. Agradeço o Leonildo, Francisco, né?
pessoal que ficou aí com a gente até o fim, Eduardo, Daniel, Vinícius, Roberto, Douglas. O Rafael vai tentar colocar também essa aula aqui lá no site, hojeprevidente.com.br. Então, você que se cadastrou para assistir a aula, você vai receber a aula por e-mail, o link. Mas, caso você tenha algum amigo, algum colega que não tenha se cadastrado, o Rafael está dizendo aqui que esse vídeo aqui, gravado, vai estar disponibilizado lá no nosso site. Temos mais 2 perguntas aí, Marçal. Um do Ricardo César e outra da Brunella. Você fica com o do Ricardo, que eu já vi que envolve conta, deixa para você. Vamos lá, o Ricardo está perguntando o seguinte: para os 12% dedutíveis do imposto de renda, somam-se os 8% do FUNPRESP. Porque essa é uma pergunta interessante, né? As pessoas, eu já fui abordado por alguns servidores que tinham essa dúvida, e me parece até que eles assistiram uma palestra e que a pessoa deu essa informação equivocada. O que ocorre é o seguinte: atualmente nós pagamos, né? O servidor que não migrou, ele paga 11% sobre todo o seu salário de contribuição, a sua remuneração, o seu subsídio, ok? E, para além dessa contribuição previdenciária, que é de 11% sobre o total, ele tem 12% da renda bruta tributável que ele pode deduzir do imposto de renda, caso ele contrate um PGBL, P de pato, né? Plano Gerador de Benefício Livre. E aí, o que as pessoas têm perguntado é o seguinte: peraí, eu tenho essa estratégia, né? Todo ano eu faço a conta lá de 12% da minha renda bruta e pago um PGBL. Se eu migrar, eu vou perder essa estratégia. As pessoas acreditam nisso, né? Porque eu vou pagar 11% até o teto do regime geral e mais 8,5% do FUNPRESP. E aí, como é que vai ficar? Eu já não vou ter os 12%, porque por já estar pagando 8,5% ao FUNPRESP. Não, essa informação não é correta. Além dos 8,5% que se paga ao FUNPRESP, você ainda tem 12%, né, para deduzir numa previdência privada complementar, uma previdência complementar fechada, seja no próprio FUNPRESP, a título de contribuição suplementar, naqueles 2,5%, ou numa previdência aberta. Então, assim, esses 8,5%, eles não interferem naqueles 12%, ok? Então, a resposta é sim, eles se somam, 8,5% aos 12%, que você ainda pode recolher uma previdência complementar, do tipo PGBL. Legal. A Brunella está nos dando os parabéns aí. Obrigado, Brunella. Valeu por você ter ficado aí. E ela diz assim, que ela é analista judiciária do TRE do Rio de Janeiro e ela acha que o tribunal não está ajudando muito sobre o assunto. Ô, Brunella, olha só, eu estive pessoalmente dando palestra em vários órgãos, em vários tribunais. E as pessoas não estão ajudando porque elas não foram preparadas. E, assim, as pessoas... eu acho que as instituições não acreditavam que haveria um despertar para a migração nesse último semestre. Eu imagino que a reforma da Previdência anunciada pelo Temer mexeu com a ansiedade de muitos servidores, como foi o meu caso e do Marçal, e as pessoas começaram a ver, cara, será que existe alguma alternativa para eu me blindar contra essas reformas tão maldosas, né, tão perigosas, uma mídia tão agressiva contra os servidores públicos que têm salários melhores? E a gente começou a estudar, e meio que no efeito manada, em importantes carreiras do serviço público, como foi a minha, os procuradores da AGU, os auditores da Receita, os juízes federais, os procuradores da República. Então, assim, uma galera começou a se movimentar para avaliar a vantajosidade de migrar ou não, e muita gente que sabia fazer conta, pessoal que era de carreira, que fazia conta do Ministério da Fazenda, do Banco Central, começaram a tomar a decisão de migrar. Muita gente que entendia de legislação, né, a gente da AGU, pessoal procurador da República, juiz federal, juiz do trabalho, procurador do trabalho, pessoal que entende de direito previdenciário, entende de direito, e começou a migrar. Então isso gerou uma espécie de um efeito manada. E os órgãos não estavam preparados para isso. Então, assim, não adianta, é triste. O ideal é que tivesse mais estrutura,
que os órgãos de recursos humanos estivessem treinados, que tivessem já formulários prontos, que tivessem simuladores confiáveis, mas nós não temos. Então, assim, hoje é dia 8 de julho, você tem até o dia 27 de julho, tem 19 dias aí. Eu acho assim, com o que você já tem hoje disponível no nosso treinamento, disponível gratuitamente na internet, palestras que já foram dadas, eu acho que em 2, 3 dias você reúne as principais informações para você tomar a sua decisão. Entendeu? Qualquer coisa diferente disso, eu acho que vai ser um movimento psicológico para você transferir a responsabilidade de não ter decidido para o sistema. A culpa é do sistema, a culpa é do Estado, a culpa é dos recursos humanos. Veja, eu não tô falando que você está errada, Brunella, eu estou concordando contigo. Mas agora eu estou sendo muito pragmático. Você ainda tem 19 dias, 18 dias para estudar e tomar uma decisão, né? Então, assim, divulga entre os colegas, divulga entre os parentes que entendem de conta, né? Enfim, a gente está aqui para ajudar também, a gente deve marcar um próximo webinário, talvez para o próximo domingo, vamos ver se vai ter interesse, e de qualquer forma, assim, estuda, o que você tem para hoje é isso, é tomar a sua decisão. Você vai ter que tomar a decisão. Qualquer que seja o cenário externo, você vai ter que tomar uma decisão. Ou migrar, ou permanecer no regime próprio, né? A decisão você tem que tomar. E para tomar essa decisão, você precisa estudar. Então, estude as regras, estude os cenários, faça conta, né? Essa era a minha palavra para você. Ricardo também está agradecendo aí. Obrigado, Ricardo César, por ter ficado, né? E se não temos mais perguntas, a gente se vê aí num próximo webinário. Eu quero dizer que eu estou muito feliz. A notícia do Moisés hoje foi uma notícia que, para mim, já valeu a pena o webinário da semana passada, né, Marcos? A gente conseguiu dar uma luz para o Moisés aí, fazer uma grande mudança aí no cenário dele, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, muito bacana. Foi bem legal hoje também, né? Uma participação mais expressiva aí, uma quantidade de alunos e muitas perguntas interessantes. E, enfim, eu espero que a gente tenha ajudado de alguma forma, pelo agradecimento, parece que o pessoal gostou, né? Então, é isso aí. Foi muito legal. Mais uma vez, bem bacana. Vamos lá. Um abraço, um bom domingo para todos. E, só lembrando, terça-feira é dia de trabalho, hein? Não tem folga na terça-feira, não. É para estudar se vale a pena ou não migrar para o regime de previdência. Um abraço. Tchau, tchau.